Boa noite, amados. Paz do Senhor Jesus. Bem-vindo a mais uma reunião profética. Obrigado por você já estar aqui conosco. Uma noite especial, uma noite de Santa Ceia. Para você e toda a sua casa ser abençoado com a palavra dessa noite. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Vai deixando o seu like, se inscrevendo no GDA Guerreiros da Aliança e compartilhando, comentando, curtindo. Compartilhe aí com seus amigos, seus familiares, para que mais pessoas sejam impactadas com essa palavra. Se você pode nos abençoar com a sua contribuição, como tem nos abençoado, aqui do lado da tela está o QR Code, na descrição do vídeo o Pix para você fazer a tua oferta. E é isso. Hoje vai ser a segunda parte da palavra, a parte 2, que nós ministramos na reunião profética anterior. Na primeira reunião profética nós ministramos a parte 1, que é só o começo, e agora a parte 2, com o tema O Poder do Continuar. O Poder do Continuar. Então é uma continuação da parte 1. Então, se você não assistiu a parte 1, eu aconselho você parar esse vídeo, volta, assiste, para você entender aonde Deus está nos levando. Já quero aqui agradecer a todas as pessoas que têm entrado na live, todos os dias às 0 horas, estamos num propósito de 40 dias de oração. Nós estamos no 12º hoje. Será o 12º, amanhã na verdade, 13º, que esse vídeo vai ao ar agora na segunda-feira. E vocês também que têm assistido as pregações e têm mandado para mim no privado, no direct, muito obrigado. Muito obrigado pelos testemunhos das lives, daquilo que a palavra tem ministrado, daquilo que tem impactado a sua vida. Então a parte 2 hoje é o poder do continuar. E a palavra está lá em Atos, capítulo 1, verso 3. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias. 40 dias seguidos, e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouviste. Porquanto João de fato batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias vós sereis batizados com o Espírito Santo. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram o Senhor: será este o tempo em que restaurará o reino de Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber a época ou a data que o Pai estabeleceu por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, Samaria, até os confins da terra. Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, quando eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi levado ao céu, retornará do mesmo modo como viste subir. Glória a Deus. Então, o poder do continuar. E hoje, especificamente, eu vou falar sobre os 2 tipos de filhos. Na reunião passada eu falei sobre 4 tipos, e agora eu vou falar sobre os outros 2.
que é o do sentar, a mesa e o caminhar. Na reunião passada eu falei sobre o seguir, sobre o andar. Falei sobre um pouco dos do 4, mas o do porquê esses dois, o sentar e caminhar, como eles conseguem chegar nesse nível? O que faz eles continuarem? Aonde está o poder do continuar? Porque continuar é diferente de perseverar. Perseverar é você estar firme num propósito. Você está firme numa igreja, você está firme numa oração, você persevera, você está sempre ali. Agora, continuar não. Porque só continua alguém que carrega algo que alguém deixou para ele. Continuar significa dar seguimento, dar continuidade a um legado. Então não estou falando aqui de perseverar. O perseverar aqui, que as pessoas têm dificuldades, aqui isso aí é básico. Eu estou falando de continuar, de carregar o legado. Então na reunião passada eu falei sobre Elias e Eliseu. E hoje eu vou falar sobre outros dois personagens que vai nos ensinar sobre o poder de continuar. Mas para dar base dentro desse contexto, desse tema, eu estou usando aqui Atos dos Apóstolos, por quê? Porque Jesus havia se assentado com eles. Jesus havia comido com eles. Então eles tinham chegado no terceiro nível de filho, que é sentar à mesa, né? Ele partiu o pão, falou: esse é meu corpo, verdadeiramente é comida, meu sangue verdadeiramente é bebida, fazer isso em memória de mim. E agora? Acabou, Jesus vai subir, nós vamos ficar aqui. O que nós vamos fazer? Então Jesus deu uma ordem para eles, dizendo, ainda eles estavam assentados, eles estavam recebendo aquele conhecimento, né? Estavam recebendo conhecimento. Pão, a palavra, conhecimento. Agora Jesus falou para eles o seguinte: eu preciso que vocês vão e não se ausentem de Jerusalém. Agora esse vão já era um lugar específico. Que lugar é esse? O cenáculo. Cenáculo, este lugar aonde houve a ceia. Então da mesa vai sair aquele que quer caminhar, aquele que quer um pouco a mais, aqueles que desejam um pouco a mais. Da mesa vai surgir, vai sair aquele que tem um pouco mais de fome, um pouco mais de sede. Então ele disse: olha, não se ausentem de Jerusalém. Agora, para você ir viver aquilo que Jesus está dizendo que vai acontecer, você precisa ir até o cenáculo. Ir. Então Jesus está mandando que nós vamos até o cenáculo. Por quê? Porque nesse período que ele ficou com os seus discípulos, aparecendo-lhe por um período de 40 dias, ele estava ensinando nesses 40 dias sobre o reino, e dizendo: depois desses 40 dias, vai haver um período de transição na vida de vocês, e eu preciso que vocês estejam no cenáculo, para que quando isso vier, vocês possam receber. Não existe muitos daquelas pessoas que dizem assim: a questão não é sorte, a questão é você estar na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas. Tem um momento da nossa vida que vai haver oportunidades, que é como se um abrir e fechar de portas de uma janela, que você precisa entrar ali, e ali é a oportunidade de você vivenciar aquilo que você talvez esperou durante anos, você esperou durante muito tempo. Só que Satanás não quer que você viva isso. Por quê? Porque ele sabe que vai transicionar. E todas as vezes que vai transicionar, Satanás coloca uma armadilha para que eu e você não conseguimos prosseguir.
continuar. Não é nem perseverar, porque o continuar fala do legado. Jesus estava dizendo: eu preciso que vocês recebam este poder em Jerusalém. Por quê? Porque eu não quero que vocês sejam no terceiro nível de filho. Eu quero que vocês sejam um quarto nível. E uma vez que vocês atingem o quarto nível de filho de caminhar, vocês vão ser as minhas testemunhas. Porque o Espírito que vai vir do meu Pai sobre vocês vão lhe dar-lhes poder. Que poder é esse? Nós vamos ler em João capítulo 1. Então Jesus disse: eu preciso que vocês fiquem ali. E aí, à medida que, depois que Jesus ele deu essa direção, ele começou a subir. Por quê? Porque ele estava mostrando para os discípulos, para os apóstolos, qual era o nível que ele gostaria que eles atingissem. Também havia chegado o tempo dele, mas ele começou a subir. E se aqueles discípulos não estivessem perto, junto com ele, como eu disse, Eliseu e Elias, eles não tinham visto Jesus subir. E mais, eles não teriam ouvido o que aqueles anjos haviam falado para eles. Da mesma forma que você viu, da mesma forma você vai ver ele descer. Agora, foi graças a eles estarem juntos com o Pai, que eles puderam testemunhar disso para nós. O que isso significa? Que quando você anda no quarto nível de filho, e você de fato caminha ao lado do Pai, as gerações posteriores receberão o testemunho da sua vivência com Deus. É aí quando entra a palavra que quando o justo morre, a sua geração se entristece, lembra por anos e anos o seu nome. Olha, eu estou ministrando, estou sentindo gosto de sangue na boca, como se eu tivesse cortado a boca. Então, o mais importante do que você fazer as coisas para Deus, fazer as coisas em relação a Deus, é você fazer com Ele. Eu já falei disso várias vezes. Mais importante do que você fazer para o Pai, do que você fazer para a tua obra, é você fazer com Ele, estar junto. Por quê? Porque às vezes você está fazendo muitas coisas, ainda que seja para Deus, mas se não estiver alinhado com o Pai, é sacrifício de tolo. Por quê? Vocês vão ver uma foto que eu vou postar nas redes sociais, eu tirei agora há pouco, mas eu já posso dar um spoiler aqui, dizendo, eu tirei uma foto aqui desse altar, dessa mesa, e quem tem o altar, não precisa de outras estruturas. Aquele que tem um altar levantado, não precisa de outras estruturas. Então nós estamos aqui nessa noite, para que o nosso altar seja edificado, reconstruído, para que de fato nós sejamos uma mesa, para servir os outros. Como que eu sou uma mesa? A mesa fala? A mesa questiona? A mesa pergunta? Não, a mesa ela só tem uma função: servir, de apoio para aquele que come e para aquele que se assenta. A mesa ela serve para colocar todos os utensílios, e a mesa ficava no santo lugar, justamente para pegar o pão da proposição, o candelabro, o incenso, a bacia para se purificar. A mesa é lugar de comunhão, a mesa é lugar de decisão, de estratégia. A mesa é lugar de reconciliação, mas também é o ponto de partida para você se tornar um príncipe diante de Deus. Porque é da mesa que vai surgir os filhos que têm mais fome, que têm mais sede, que quer caminhar ao lado do Pai.
Então, ainda que eu faça as demais coisas para servir à mesa, é mais importante para Jesus estar ao seu lado do que servir. Lembra de Marta e Maria? Enquanto Marta estava fazendo, mas Senhor, eu já faço muitas coisas para o Senhor. Jesus falou, mas eu não quero que você faça nada para mim, eu quero que você esteja comigo. Maria escolheu a melhor parte, e dela não será tirada. Se nós entendermos que estar ao lado é mais importante do que fazer para Ele, então o fazer vai ser uma consequência do estar, não ao contrário. Por quê? Porque Deus, Ele quer a nossa presença. Ele quer você ao lado dEle. Ele quer te mostrar que Ele te ama pelo que você é, e não por aquilo que você pode fazer. Agora, isso precisa repercutir nas nossas ações e atitudes. A nossa forma de agir vai determinar aquilo que eu creio, aquilo que eu falo, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Então, um filho nesse nível, que almeja esse nível, ele começa a entender que ele precisa ser uma mesa para depois ele se tornar o sacrifício. Ele precisa arrumar a mesa do holocausto para depois ele falar, Pai, eu estou pronto para deitar. Quando ele está arrumando a mesa, ele não sabe que ele vai ser o sacrifício. Isaac não sabia. Pai, mas cadê o cordeiro? Não, vamos arrumar aqui, ajuda o pai a arrumar. Ele não sabia. E no momento que Abraão falou, Isaac não questionou. Eu não estou dizendo que nós não podemos aqui questionar a Deus, mas eu estou dizendo que existem níveis de maturidade espiritual, e quando você vai acessando outros níveis de maturidade espiritual, chega um momento que você não questiona mais. Por quê? Porque existe confiança suficiente para não se lançar. Porque, entenda algo, nós vamos ler isso. A partir do momento que eu começo a questionar, eu estou atrasando o meu processo de caminhar. O tempo que eu gasto questionando, eu podia estar caminhando. Mas aí vem aquilo que eu falei, talvez em outras pregações. A ignorância, a falta de conhecimento, de não saber para onde ir, nos leva a ter medo de como caminhar. Então eu preciso ter clareza para poder caminhar, porque se eu tenho clareza, então eu posso caminhar sem medo, eu não preciso questionar. Mas nós vamos ver aqui na palavra, que quando chega nesse estágio de filho, ou quando Deus quer te levar para esse estágio de filho, é justamente a sua alma, por isso que eu falo tanto sobre aquietar a alma, vai querer te levar a compreender. Só que a compreensão, ela não está na lógica, não está no racional, ela está no espiritual. E você compreende no espírito vivenciando. Então existe uma parte do ensinamento que não está mais pautado na mesa, está no caminhar. Porque tem coisas que não adianta Jesus falar aqui, olha, quando eu estiver lá na cruz, o prego vai entrar aqui, aí vai escurecer ali, o anjo vai descer. Eles tinham que visualizar o que estava acontecendo. Quando Jesus subiu nas nuvens, ainda que Jesus falasse, é diferente de você visualizar aquilo. É diferente Deus falar para você que o monte vai pegar fogo e você vê o monte pegar fogo, é ou não é? É diferente alguém falar para você que existe um anjo e você ter um encontro com o anjo. Porque a vivência, ela te leva a um outro nível de entendimento, que não está no racional. Então o tempo que eu perco questionando, eu podia já estar caminhando, focando a minha energia, porque tudo é um direcionamento de energia. Agora, talvez nós falamos assim, nós precisamos compreender, entender para caminhar. Não, você caminha e a compreensão vem no teu espírito, é assim. Mas e o questionamento, o que eu faço? Tenta silenciar ele, com a sua disciplina. À medida que você caminha com a sua disciplina, isso vai silenciando em você. Entendeu? Você vai fazendo sem vontade. Você vai fazendo mesmo sem querer. Você vai. À medida do caminhar,
isso vai enraizando dentro de você. Por quê? Porque a raiz de todo questionamento, na verdade, em outras palavras, a raiz de todo questionamento é uma justificativa para as nossas desculpas. Eu começo a levantar questionamentos do porquê, e quando Deus pede para que Ele fala duas coisas: me obedeça e não temas. Quando Ele fala para Pedro, venha, Ele está dando uma ordem, e Ele diz, não temas. Todas as vezes que Deus fala obedeça e não temas. Por quê? Porque Ele sabe que quando nós não conhecemos o caminho direito, nós vamos temer, porque não sabemos como é o percurso. E Ele está dizendo, não tenta entender o percurso, olha para mim. Porque à medida que você olhar para mim, você vem na minha direção, e eu endireito as suas veredas, eu endireito os seus caminhos, entende? À medida que vamos caminhando em direção a Ele, Deus vai endireitando o nosso caminhar. Ainda que eu pise torto, ainda que tenha um buraco, mas se eu ficar aqui pensando como é que está o buraco, se eu for ali eu vou cair, se eu for para o outro lado eu vou, não, vai, porque se tiver um buraco, a palavra diz que Ele coloca anjos ao teu favor para você não cair, não é isso? Sim ou não? Agora, por que Deus tem falado isso? O poder do continuar. Pegando a sequência do que ministramos na reunião passada, sobre é só o começo, sobre os 4 níveis de filho, no último nível do filho, caminhar. Quando eu tenho dificuldade de caminhar, então, porque tem os questionamentos, tem N coisas que eu citei aqui, mas aonde está a raiz? O poder. Que poder é esse? João capítulo 1, verso 12. Mas todas as vezes você lê isso? Leio, porque todas as vezes Jesus repete a mesma coisa para a gente entender. João 1, 12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, qual é a maior dificuldade de eu caminhar, de eu continuar? Aonde está a raiz do meu problema? Que eu não entendi ainda ser filho, ou que eu estou ainda num processo de crescimento, e não cheguei na maturidade que Deus espera. Agora, se eu ficar, mas vai demorar, mas isso aí demora mesmo, não, quem vai ditar, obviamente que existe o processo de maturação, mas quem vai apertar o passo, ou diminuir, quem escolhe isso somos nós. Eu posso decidir ir com mais violência ao encontro, como eu posso ir mais brando. E à medida que eu for, ele virá proporcional a isso. Entende o que eu estou dizendo? Então, à medida que eu for, ele virá proporcional a isso. Eu estou falando isso, por quê? Porque é o que nós temos estudado nas aulas, é o que nós temos ministrado, e é o que algumas pessoas têm questionado para mim no privado, no direct do Instagram. Vocês têm assistido a live, mas me fala aí, me fala mais sobre como ser filho, me ensina aí como se tornar um príncipe. Estou te falando. Igual teve pessoas que falam para mim, nossa, eu quero isso, eu quero muito viver isso. Eu falei, amém. Não, mas o que você me diz? Eu falei, eu prefiro não entrar, porque querer é um assunto complicado para mim. Mas se você quer, busca. Então, alguns questionamentos estão sendo respondidos aqui na ministração dentro da palavra. Então, quando Jesus disse assim, eu quero que vocês fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, é porque o Espírito vai nos adotar e vai nos tornar filho de Deus. Hoje eu estava pensando sobre isso. Às vezes a gente assiste um filme de deuses, não sei o que lá, tem uns titãs, né, que é semideuses. E aí quando os caras vão lá, semideus, fala, cara, o cara é semideus. Já parou pra pensar nisso? Aí você olha na Bíblia, tem aqueles gigantes.
Qualquer homem 2 metros de altura é gigante para mim, né? Imagina, gigante mesmo. Sei lá, né? 3 metros, 4 metros. Muito gigante. Gigante para dar com força. Bem grande. Aí eu fico assim, meu Deus, como pode ser, né? Aí você imagina um anjo. Um anjo grandão, maior que a igreja, maior que uma casa. Um anjo enorme. Você fala, meu Deus, como nós somos tão pequenos. Quem será que eu sou? Sou tão frágil, você pegar uma faca, você corta aqui, sai sangue. Se você raspa, esbarra, sai sangue. Você fala assim, eu sou tão frágilzinho. Aí de repente Jesus chega para mim e para vocês e fala assim, olha, eu vou te dar um poder que está acima de tudo que você imagina. O que é? De se tornar filho do meu Pai. Filho de Deus. Você vai ser filho de Deus, filha de Deus. Quem é seu pai? É Deus. Meu, sério, eu acho que a gente não tem compreensão. Então a nossa dificuldade em caminhar é porque ainda não entendemos o poder que nós temos de ser filho, ou ainda não entendemos quem somos. Se não entendemos quem somos, vamos ter dificuldade em continuar, carregar o legado. Carregar o legado de quem? Porque você conversa com as pessoas que frequentam a igreja, pessoas que não frequentam, as pessoas falam assim, Deus mora no meu coração. Quem você é? Eu sou filho de Deus. Mas ela não entende o que é ser filho. Porque ser filho de Deus, eu sou filho de Deus. Não. Jesus está dizendo que ser filho é carregar um legado. É carregar o que o Pai deixou. É estar ao lado do Pai para que quando o Pai precisar de você, ou quando o Pai não estiver mais perto de você, você possa falar para as próximas gerações daquilo que você viveu ao lado do Pai. Do que você aprendeu ao estar ao lado do Pai. Então, quando ele chegou nesse momento, Jesus falou assim, olha, eu morri, eu ressuscitei, fiquei com vocês 40 dias de bônus aqui, que nem era para ficar. Fiquei mais 40 dias para ensinar vocês, e olha, nesses 40 dias, eles aprenderam o que eles não aprenderam em 3 anos. O que Jesus passou anos com eles, e eles não aprenderam o que aprenderam em 40 dias. Porque foi nesses 40 dias que ele liberou o que viria de fato adotá-los como filhos, fazendo parte da família real. Atos capítulo 1, 40 dias ele ensinou sobre o reino. Isso é maravilhoso. E aí, porque eles foram obedientes. Porque você obedece por amor, não por... Você obedece por amor e não por obrigação. No entanto, o amor fala da renúncia. Porque aquele que ama, ele tudo suporta, tudo crê, tudo espera, é paciente, é benigno, não é isso? O amor fala disso. O amor abre mão de si mesmo. O amor abre mão das suas vontades, do seu comodismo, da sua zona de conforto. O amor fala disso. Você está pronto para dar a vida, para se entregar. Então voltamos agora lá em Atos capítulo 2. Então eles foram obedientes. Atos 2, verso 1, e ao contemplar o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no seu lugar. Todos quem? Todos que quiseram
estar aonde Jesus gostaria que eles estivessem. Aonde eles estavam, aonde o Pai gostaria que eles estivessem, não aonde eles gostariam de estar, pelo Pai. Entendeu? Não aonde eles gostariam de estar pelo Pai, aonde o Pai gostaria que eles estivessem. Aonde eles estavam? Reunidos, aonde Jesus falou: eu quero que vocês se reúnam lá. Tanto que os dois discípulos, quando saíram do caminho de Emaús, Jesus chegou abraçando os dois por trás e falou: onde vocês estão indo? Aonde vocês estão indo? Era Cleopas e a sua mulher. Se você for estudar, era o tio e a tia de Jesus. Aonde vocês estão indo? Nós estamos indo embora. A gente está indo embora porque Jesus falou que ia ressuscitar, não ressuscitou? Você não ficou sabendo, não? Então a gente está indo se reunir em outro lugar e cultuar Deus em outro lugar. E iam fazer para Deus. Aí Jesus foi com eles. Aí chegou na casa deles lá. Eles falaram assim: olha, você não quer ficar aqui com a gente? Tá escurecendo, hein? É viração do dia, da tarde para a noite. Você não quer ficar aqui com nós? Tomar um cafezinho? Comer um pãozinho? Nem sei se tinha café, né? Acho que não tinha, não. É só chá, só. Sei lá. Mas quer tomar um cafezinho preto? Eu passo rapidinho para você. Pode ser. E de repente eles sentaram na mesa. Para eles entenderem o que é caminhar, Jesus teve que voltar com eles para a mesa. Vamos voltar para a mesa? Vocês não estão entendendo o que é caminhar. Vocês estão caminhando para o lugar errado. Quando nós não entendemos o que Deus quer com nós, Deus tem que ficar voltando. Volta para a mesa, depois da mesa volta para andar, depois de volta para servir. Então quem atrasa o seu processo é você mesmo. E toda vez que você não entende e questiona, Deus não tem problema de te explicar, só que você vai voltar. Você vai ficar voltando. A pergunta é: quanto tempo você tem para ficar voltando? Aí Jesus sentou na mesa. Aí ele pegou o pão. Aí ele partiu o pão. Só que a maneira como ele partiu o pão, os dois que estavam sentados falaram assim: parece que eu já vi partir o pão desse jeito. Não partiu assim, não partiu assim, partiu assim. Será que... Não pode ser. De repente, uma fração de segundos, eles creram em quem estava partindo o pão. Só quem parte pão assim é Jesus, o meu mestre, meu pai espiritual. Os olhos deles se abriram e viram Jesus, e ele sumiu. E volta para Jerusalém agora correndo, Vocês não acreditam o que eu vi? Então nós precisamos estar aonde o Pai quer que nós estejamos. Porque esses dois homens saíram. Dois homens não, o casal, né? Saíram e foram cultuar a Deus, mas aonde eles queriam. Quando eles estavam lá, reunidos, de repente do céu, um barulho semelhante a um vento soprando, muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa, onde estavam assentados. Agora eles podiam descansar. Quem assistiu a live ontem vai entender o que eu estou dizendo. Então todos viram, ontem, falei, quero ver quem que vai ficar comigo até o final da live, já que eu sou doido da cabeça. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas, ali aonde? Ali aonde? Ali aonde o Pai falou que eles deveriam estar. Ali aonde? Aonde o Pai falou que eles precisavam estar. No cenáculo, naquele lugar. Ficaram cheios do Espírito Santo. Olha, adoção. Olha, adoção, você nunca vai se tornar um filho para começar a viver como um filho. Você se lança e no meio do processo você se torna. Entendeu? Você vai, no meio do caminho o fogo te pega.
e vai te formando, e vai te forjando. Você nunca vai estar pronto. Você estava pronto quando você foi casar? Não, já sei como é que é o casamento, 50 anos junto, 60 anos, tranquilo. Boda de não sei o que, boda de não sei das quantas. As mulheres que sabem mais isso, né? Eu não sei boda nenhuma, ó. Boda de diamante, boda de ouro, né? Boda de prata. Você sabe todas as etapas? Você não sabe. Você acabou de fazer a faculdade, você vai para o mercado de trabalho. Você sabe como exercer com excelência, igual os seus professores da faculdade ensinam? Dá frio na barriga. Você não sabe como é que faz direito. Direção. Tirou a carta, primeira vez que vai pegar a Dutra. Olha gelo lá, né? Você não está pronto. Você vai melhorando à medida que você faz. Então você se torna filho à medida que você vai. Entende? Sim ou não? Eles começaram a falar de acordo com o poder que o Espírito lhe concedia que falasse. Então aí eles começaram a falar um em cada língua. Só que aqui no verso 13, os demais, entre outros, ridicularizavam eles, exclamando: eles estão cheios de vinho novo, quer dizer, eles estão bêbados. Por quê? Porque as demais pessoas nunca vão entender o que é ser um filho se eles também não estiverem dispostos ao mesmo. Para os outros vai soar como loucura, como fanatismo. Todo aquele que se lança e quer viver esse poder de filho verdadeiramente, não ter um pai, não ter um líder espiritual, isso é fácil. Quem de fato é filho? Quem de fato quer ser um filho? É o poder. Jesus está dizendo: eu quero que vocês sejam, vocês querem? Mas para isso, vocês precisam vestir e dizer a partir de hoje, declarar: eu sou filho, e começar a viver como um filho. Começar a declarar. Porque à medida que você declara, você profetiza, isso vai entrando em você. E você começa a ter atitudes. Porque se a gente não vigia, irmãos, mesmo sendo filho, a gente daqui a pouco começa a ter atitudes de escravos. Começa a pensar como escravo, falar como escravo, perguntar como escravo. Se a gente não vigiar, a gente volta para isso. E aí a gente vai retrocedendo, e quando vê, a gente está lá no Egito de novo. Por todo dia nós temos que nos vigiar em relação a isso. Eu quero ler uma passagem que está lá em Êxodo 14. E agora eu vou falar sobre um personagem, depois eu vou falar sobre o outro. Sobre como se comportar como filho, que foi o que vocês perguntaram para mim no direct. Êxodo 14. Então disse o Senhor a Moisés. Disse quem? O Senhor disse a quem? Ele disse ao povo? Ele disse a quem? A Moisés. Não foi ao povo. O Senhor disse a Moisés. O que? Dize aos filhos de Israel que retrocedam e acampem diante de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampai-vos à beira-mar, de fronte a Baal-Zephon. E assim o faraó há de pensar acerca dos filhos de Israel: eis que os israelitas estão perdidos, vagando atônitos pelo deserto. Então qual foi a ordem que Deus deu para Moisés falar para o povo? Fala para o povo acampar. Nesse ponto. Foi só isso que Deus mandou Moisés dizer para o povo. Agora Deus vai explicar para Moisés o porquê. Não foi para o povo, foi para Moisés. Então endurecerei novamente o coração de Faraó, e ele vos perseguirá,
e serei glorificado no faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou Yahvé, e assim fizeram. Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo tinha fugido, transtornou-se o seu coração e dos seus servos contra o povo, e exclamaram: o que é isso que fizemos, deixando os filhos de Israel, nossos escravos, fugirem do nosso serviço? Rapidamente o faraó mandou aprontar sua carruagem e tomou consigo o seu exército. Olha o que está acontecendo. Está acontecendo uma trama aqui. Deus fala para Moisés falar para o povo: olha, vocês vão ficar agora aí. Enquanto isso, o coração do faraó está endurecendo. Vamos matar o povo. E Deus está explicando para Moisés o que está acontecendo. Então Moisés está aqui, está vendo o povo ali, está vendo o faraó vindo lá, e ele recebendo aqui. Verso 7: levou consigo todos os carros do Egito, inclusive 600 dos melhores carros de combate, cada um com um oficial de comando. E o Senhor endureceu o coração do faraó, e este perseguiu os israelitas que marchavam triunfalmente. Os israelitas estavam marchando como se tivesse tudo bem. Eles não sabem o que vai acontecer. Só que Deus falou para falar para o povo o que ia acontecer? Foi essa a ordem que Deus falou para Moisés? Não. A única coisa que Deus mandou Moisés dizer para o povo é: fica aí, acampado. Mas Moisés não tinha que preparar o povo saber o que ia acontecer? Se Moisés fala para o povo o que ia acontecer, ia começar um murmúrio tão grande, e uma revolta tão grande, de questionamento, que eles não iam se acampar. Você entendeu? Os questionamentos iam ser tão grandes ali, a revolta, que eles não iam conseguir andar e ficar onde Moisés precisava que eles ficassem. Então Deus fala para Moisés não falar, só fala para eles ficarem ali. E os egípcios perseguiram com todos os cavalos e carros do faraó, e os cavaleiros do seu exército, e alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pairote, de fronte a Baal-Zephon. Alcançaram eles. Quando o faraó se aproximou, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Imagina o desespero do povo. Meu Deus, olha o que está acontecendo agora ali. Então os filhos de Israel clamaram em Yahvé. Para Deus, eles clamaram. Só que para o líder, olha que a diferença do que é ser um escravo e ser um príncipe. Eu vou falar primeiro que é ser um escravo, depois eu vou falar que é ser um príncipe. Eles clamaram a Yahvé e reclamaram a Moisés. Não havia talvez número suficiente de sepultura no Egito? E por isso nos tirasse de lá para morrermos no deserto? Ó Moisés, você achou que a gente é muito para morrer lá no Egito, por isso que trouxe aqui? Porque aqui é descampado, né? Dá para todo mundo morrer. Já que está todo mundo atrás de nós, vamos morrer aqui. Você tirou a gente para morrer aqui, é isso que você fez. Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que dizíamos no Egito? Deixa-nos para que sejamos escravos no Egito em paz? Eles estavam falando para Moisés assim: por que você não deixou a gente quietinho lá? A gente ia ser escravo, mas a gente ia ter paz. Olha, eu me recordei de uma vez eu fui, enquanto eu trabalhava como fisioterapeuta, nunca mais esqueço disso. Eu fui atender uma mulher que ela andava de muleta, mancava de uma perna, era deficiente de uma perna. E eu fazendo o estudo do caso ali dela, tal, junto com os outros, e eu falei assim: minha senhora, se a senhora fizer esse exercício, se a senhora fizer o fortalecimento, se a gente fizer assim, 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 a senhora vai voltar a andar sem usar muleta. Acho que era muleta na época, eu não lembro. E a senhora para de andar desse jeito, vai poder voltar a trabalhar, fazer tudo. Ela falou: eu não quero. Eu não quero que você faça o que você vai fazer. Só põe um aparelho aqui, deixa, depois você tira. Eu falei: não, peraí, eu não estou entendendo.
A senhora veio para a clínica de fisioterapia fazer o tratamento, mas não quer que eu trate a senhora? Não, eu só quero que faz o básico, eu não quero voltar a andar certo, não. Falei, mas se a senhora voltar a andar, a senhora vai poder trabalhar, fazer as coisas, a senhora não quer isso? Não. Senão eu vou perder o benefício do INSS. Ai, não acredito que a mulher falou isso. Pois é. Agora traz isso para o mundo espiritual. O que você acha que Deus quer de você? E às vezes nós estamos aceitando as nossas condições de enfermidade, falando, não, tá bom assim. Não, Deus quer que você saia disso, eleva o seu nível. Quer que você seja um filho de verdade, um príncipe. Deus tirou a gente do Egito para sermos livres, príncipes. Mas a gente está reclamando que lá tinha paz. Eu estava mancando, mas estava tendo a migalha. Não é absurdo? Porque todas as vezes que nós não vigiamos, nós cometemos esse mesmo absurdo. Você entende? Então Moisés encorajou o povo dizendo, não temais, permanecer firme e verei o que Yahvé fará hoje mesmo, para que vos salvar a todos, porque os egípcios que vedes neste momento, nunca mais o tornareis a ver, e Yahvé combaterá por vós, quanto a vós, acalmai-vos, e ficais calados, obedeça, não tenha medo, e fica quieto. Só que olha para mim, o grande problema aqui agora, eu vou falar para líder, para você que é líder, você que é pastor, que você entra nas minhas redes sociais, assiste, para você que é líder, o maior problema é você permitir com que os questionamentos exteriores começam a gerar dúvidas em você. Nós, como líderes, precisamos ensinar o caminho, de como se portar, de como silenciar a alma, mas não pode deixar as dúvidas, fazer com que haja dúvida em nós. Então tem hora que você tem que se esconder, se fechar. Sabe por quê? Porque Moisés falou para eles assim, eu não sei como, mas Deus vai resolver. Mas olha no verso seguinte. Aqui não fala. Tem uma linha branca, não fala. Mas aqui Moisés questionou a Deus. Ele permitiu a dúvida do povo entrar no coração dele. Verso 15, então o Senhor indagou a Moisés, por que clamas a mim? Por que você está clamando para mim, Moisés? Por que você está pedindo minha ajuda? Dize ao filho de Israel que marchem avante. Diz a eles que marchem. Por que você está questionando para mim? Está com dúvida também do que eu vou fazer? E tu, levanta o teu cajado, estende a mão sobre o mar e divide, para que os filhos de Israel atravessem o mar caminhando sobre o chão seco. Quem vai caminhar sobre o chão seco? Os filhos, não Moisés. Então Moisés foi entrando na água, olha aqui. Ele foi entrando na água, a água foi subindo. Os filhos esperando. E ele foi entrando. Por que eu tenho que obedecer meu pai espiritual? Porque ele paga o preço que você não paga. Ele foi entrando, a água foi subindo. A hora que a água deu aqui na garganta, aí o mar abriu. E os filhos passaram em seco. Moisés se molhou. Por quê? Por que não fazer para o pai e fazer junto com o pai? Porque quando o pai está diante do eterno, o líder, Moisés no caso, está diante do eterno, ele tem que estar com alegria para falar sobre você. Eu sabia um pouco sobre isso, quase nada. Agora sei um pouquinho só. Aprendido com meu pai espiritual. Quando o pai espiritual vai falar com Deus, ele tem que estar com o coração alegre e feliz sobre você, para apresentar você para Deus. Te apresentar. Não é só dízimo, oferta, primícia, não.
ele tem que se alegrar com você, porque ele vai apresentar sua causa, ele vai apresentar sua vida. Não é os líderes que velam pela sua alma? Quem dirá o Pai? Ele vai apresentar você para Deus com alegria. E por que precisa ter alegria? Porque só tem uma manifestação da glória que vem na alegria. A Shekinah, o poder de Deus. Então, para a glória de Deus descer e invadir a tua casa, quem está sobre você tem que estar alegre sobre quem você, a forma como você se porta. Então, nesse momento, Moisés está caminhando e ele está afundando. Ele está afundando. Mas quando chega aqui, ó, ele não questionou mais. Se preciso for, ele morreria pela causa. De repente o mar abriu. E os filhos passaram em seco. Em seco. Agora, eu estou dando exemplo, usando o texto, para falar de alguém que não se comportava como filho de verdade. Mas não é assim que Deus quer que nós nos comportemos. Não, não. Josué capítulo 1. Vou te mostrar o filho aqui de Moisés, espiritual. Olha o que essas pessoas viveram ali com Moisés naquele cenário, né? Não conseguiram carregar o legado, porque não tinham poder para continuar, porque não se comportavam como filhos. Logo após a morte de Moisés, servo de Yahvé, falou o Eterno a Josué, ministro de Moisés, e ordenou-lhe: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te. Agora levanta-te. Tome uma atitude. Haja, levante. Você quer de fato carregar? Continuar? Você precisa levantar. Sair da zona de conforto. Levanta. Saia da inércia. Não viu essa mensagem? Volta lá. Sai da inércia. Saia da inércia. Quando que eu devo sair da inércia? Todas as vezes que eu me sinto paralisado. Você começa a se sentir paralisado, parece que as coisas não andam, não vai para frente, está meio travada a sua vida, é a hora de você fazer alguma coisa. Quando que eu sei que é a hora de eu agir? Quando eu me sinto paralisado. Mas é aí que é osso, né? Porque a hora que estou paralisado, dá vontade de fazer nada. Exato. Se encontra nesse estado de inércia, a vontade que dá é sumir, morrer, não é? Desaparecer do mapa, fugir para o outro lado do mundo. É aí que você tem que virar de frente para o inimigo e quebrar a inércia, rompendo com atitudes que vão sacrificar o seu corpo, porque sacrificando a sua carne, disciplina a sua alma, entendeu? E disciplinando a sua alma, eleva o seu espírito, e à medida que você faz sem vontade no espírito, isso vai fortalecendo você, e de repente você olha para o teu corpo e saiu da inércia. É assim. Deus disse: levanta, atravessa esse Jordão, tu e todo esse povo, para entrar na terra que eu estou prestes a entregar na mão dos israelitas. Todo lugar que a planta dos... Agora você vai ver o porquê que ele se tornou filho. E o que um filho recebe? Olha o que Deus vai falar para ele. Ah, mas vale a pena ser filho? Escuta. Todo lugar
que a planta dos vossos pés pisarem, eu vos dou, como prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande, o Mediterrâneo no oeste, ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo, e jamais te abandonarei, nem te desampararei. Olha essas palavras de Deus. Imagina Deus falar isso para você. Seja forte e destemido, porque fará este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Deus prometeu a quem? Para os pais. Prometeu para Moisés, está entregando para o filho. Tão somente, ser de fato firme e corajoso, para ter zelo de agir, não de ouvir, de agir, de acordo com todos os mandamentos da Torá, da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Mas eu não estou na lei, você está na graça. Por isso mesmo, você tem que fazer 2 vezes mais, não preso, não é na lei, não é isso. Mas Jesus não aboliu a lei, Jesus cumpriu a lei porque é judeu. Sabe que Jesus é judeu? Jesus não é protestante? Sabe que Jesus é evangélico? Não, ele era judeu, e Maria não era católica, Maria era judia também. Espera aí, qual é o maior país do futebol? Brasil. Se o cara quer aprender a jogar bola, ele tem que ir aonde? No Brasil. Se ele quer pegar os trejeitos, a malícia, pode ter o maior clube. É o cara vir aqui jogar no campinho de terra com a molecada e vai aprender a malícia do brasileiro. É jogar futebol no Brasil. Você quer aprender sobre culinária, molho, massa, aonde que você vai? Você vai para a Itália. Não é isso? Os melhores molhos, melhores massas, tá lá. Não, mas eu sou um chefe de cozinha. Mas você quer aprimorar, você quer conhecer a fonte, a essência, você vai lá. Agora você quer conhecer da Bíblia, aonde que você vai? Onde você vai buscar a tua essência? Em que costume? Em que cultura? Mas é que eu sou brasileiro, eu sou meio desleixado mesmo, eu não tenho essa disciplina. Cultura do reino. E essa cultura do reino, Jesus vai falar para a mulher de Samaria: a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus, mulher. Então você tem que buscar. Mas os judeus é não sei o quê. Eu não tenho culpa se o judeu não acredita no Messias, mas tem judeu que acredita. E aí? Mas é que o judeu, aí começa as desculpas para eu não fazer. Você está vendo que como tudo soa nisso? Mas o que adianta? O judeu acredita em Deus, mas não acredita em Jesus. O que adianta? Mas o que adianta você acreditar em Jesus, que é o Filho de Deus, e não ter disciplina igual o judeu? Também não adianta nada. A fonte, lá é a fonte. Então age de acordo, que te ordenou Moisés meu servo, não te aparte dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que tenha sucesso em todas as realizações. Qual é a maior dificuldade nossa então? É estabelecer, viver a cultura, mudar a cultura. Porque quando fala mudar a cultura, fala de mudar uma nação. Sabe? Não dá. 8. Que o livro da Torá, a lei, esteja sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de agir em conformidade, em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo será vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançará bom êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde quer que andes.
Então ele está falando que Deus vai ser com você, comigo. Por onde você andar. Já está falando do 4º nível de filho. Já está falando do 4º nível de filho aqui. Por quê? Porque Josué era esse cara. É esse carinha aqui que Deus quer que você seja. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Tem mais um tempinho, rapidinho. Último capítulo. Êxodo, volta no Êxodo agora, 24. 12. Então o poder de continuar, o poder do continuar, é para quem entende o que é filho, carrega o legado. Só continua quem entende o que é filho. Então Deus está nos ensinando essa noite como ser um filho, para continuar. Ah, mas eu não vou ser herdeiro, não vou carregar o legado, a capa. Não importa. Você vai carregar os utensílios, você vai carregar outras coisas, mas você vai continuar o legado do mesmo jeito. Pode não ser o centro, mas vai ser do lado. Talvez você não carrega a mesa toda, mas você carrega o pé da mesa. Vai precisar do pé, para a mesa ficar de pé. Todas as partes são importantes. Êxodo 24, 12. Então Yahvé disse a Moisés. Deus disse para quem? Para Moisés. Disse para o povo? Não. Disse para Josué? Não. Disse para quem? Para Moisés. Sobe o monte e vem até mim e fica aqui. Deus disse para o povo subir? Não. Deus disse para Josué subir? Para Caleb subir? Para Miriam subir? Deus disse para quem subir? Para Moisés. Então se Deus disse só para Moisés, então só é para Moisés subir. Sim. Eu vou repetir a pergunta. Deus disse para o povo? Não. Deus disse para Josué? Não. Disse para Caleb? Não. Para Miriam? Não. Disse para quem? Para Moisés. Então é só para Moisés subir? Sim. Não. Deus disse para Moisés, não falou para o outro. Mas se o outro, que é filho, vê o pai subindo, o que ele tem que fazer? Subir atrás. Então Yahvé disse a Moisés: sobe o monte, vem até mim e fica aqui, e eu te darei as tábuas da pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Verso 13. Moisés partiu com Josué. Aí ó, partiu com Josué, seu cooperador, ou seja, ele já ajudava Moisés. E subiram a montanha de Deus. Ele orientou os anciãos: esperai aqui até a nossa volta. Tende convosco Arão e Hur, e quem tiver alguma questão, dirige-se a eles, pergunta para eles. Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai durante 6 dias. A nuvem cobriu o monte. Então eles subiram. Quando ficou ali, a nuvem desceu e cobriu. Ficou 6 dias ali. Moisés com Josué aqui, um do lado do outro. E agora, pai? Não sei, estou esperando também. Subiram metade do monte. 6 dias. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Agora sim. Agora não tinha como levar Josué mais. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Yahvé parecia um fogo consumidor, fulgurante ao topo da montanha. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subir no monte. E Moisés permaneceu no monte, quanto tempo? 40 dias. Lembra do começo da palavra? Atos. Jesus ficou com os discípulos 40 dias. Agora olha para mim. O povo ficou embaixo. Moisés subiu no topo da montanha.
Josué acompanhou até um pedaço. Agora, o povo aqui embaixo está comendo comida. Moisés ali em cima ficou 40 dias sem comer e sem beber, porque ficou dentro da glória do Eterno. Mas e Josué que ficou no meio da montanha, esperando o Pai? Comia daquilo que caía de cima da montanha e escorria sobre ele. Daquilo que descia e emanava de Moisés, vinha sobre Josué. Por isso, lá em Josué capítulo 1, Deus fala para Josué: serei com você como eu fui com o teu servo Moisés. Porque quando você está ao lado do Pai, aquilo que cai no Pai, escorre em você. Não é tremendo? A vontade de Deus era que todo mundo subisse. Tanto é verdade, não dá para eu entrar nisso aqui agora. Tanto é verdade que Deus, Ele quer falar com todos. Só que quando todo mundo escuta a voz de Deus, eles se escondem. Ó, Moisés, vem aqui. O que está acontecendo, gente? Faz um favor para nós. Nós estamos com medo de morrer. Conversa você com Deus para que nós não morramos. Em outras palavras, é o seguinte: morre por nós um pouquinho ali. Morre por nós para você receber revelação, e você me dá de graça. Fica 40 dias no monte por mim. Fica 40 dias aí jejuando por mim. Aí quando você tiver, você me dá. Por que Deus falava com Moisés e não com os outros então? É justo dar tesouros para os demais? Aquele que tem fome, aquele que tem mais sede, sobe junto, vai junto. A vontade do Pai é que todos os filhos estejam ao lado junto. Mas quem de fato quer ser filho, para ter o poder do continuar. É isso que Deus quer que você tenha, poder para continuar. Amém? Glória a Deus. Deu uma corrida aqui para não estender muito. Amém, meus amados? Espero que você tenha gostado. Essa palavra edificou a minha vida. Estou aprendendo também a ser filho como você. Eu creio que juntos vamos continuar cada vez mais exercendo isso, prosseguindo, lapidando para sermos aprimorados em Deus. Se você não se inscreveu, se inscreve no canal GDA Guerreiros Aliança, compartilha todos os dias 0 horas live no Instagram. Se você quer estar presencialmente aqui, vem aqui. Hoje nós estamos como esse vídeo vai segunda-feira, 13º dia de oração aqui. Venha para cá, venha orar comigo. Ou se você mora ao longe, mora em outro país, tem pessoas de outro país, de outros estados que me acompanham no Instagram. Mas não espere ser uma live comum, viu? São madrugadas proféticas. Ontem mesmo, anteontem, né? Quem participou da live, só quem estava no Espírito entendeu. Amém? Você pode contribuir, ajudar essa obra. Aqui, ó, faz a tua oferta, faz a tua contribuição. Todas as vezes que você oferta, você atrai para você aquilo que foi liberado. Eu creio que Deus te abençoou, como me abençoa essa noite. Eu te espero até a próxima reunião profética em nome de Jesus. Fica na paz.